Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência às nossas aulas de ontem. Então tá aí, ó. Para resolver os problemas a seguir, use a ideia de todo referência e a representação na linguagem matemática. Então vamos usar somente a linguagem matemática para a gente começar a habituar com isso. A ideia de todo referência significa o quê? Se você quiser desenhar, você pode desenhar. Fique à vontade. Marcela assiste a séries de televisão e gasta 2/5 de sua mesada com a mensalidade do provedor de filmes. Do restante, ela gasta metade, ou meio, indo ao cinema. Que fração de sua mesada Marcela gasta indo ao cinema? Primeiro, uma discussão que a gente teve na nossa live. Como a gente tira 2/5 de alguma coisa? Estes 2/5 seria a mesada dela, seria um inteiro, certo? O que eu perguntei ontem, se tudo bem se eu escrevesse isso daqui ao invés de escrever um inteiro, tá? Por quê? Se ela gastou 2/5, é sinal de que, num primeiro momento, a mesada dela foi dividida em 5 partes iguais. 5 dividido por 5 é quanto? É 1, não é? Ou seja, é um inteiro, tudo bem? Então, se eu pegar estes 5/5 da mesada dela e a gente tirar 2/5 que ela gastou com a mensalidade do provedor de filmes, vou fazer uma propaganda rápida aqui, Netflix, tá? Como você vai seguir em frente? Se a gente tirar 2/5 de 5/5, o que sobra? 3/5, ou seja, depois que ela pagou o provedor de filmes, ela vai gastar metade deste valor que sobrou, que é 3/5, com a mesada. Então, quando a gente vai calcular a fração de um todo, a gente vai calcular o quê? Meio, metade de 3/5. Como a gente já aprendeu a fazer, a multiplicação entre frações a gente faz num primeiro momento, hoje a gente vai aprender um outro jeito. Numerador com numerador, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Ou seja, ela gasta 3/10 da sua mesada indo ao cinema. Tudo bem? Ela pegou os 3/5 e dividiu. Os 3/5 que sobrou, ela dividiu. Pegou metade desse valor, que equivale a 3/10 dessa mesada dela. Tudo bem? Para você que não entendeu, eu vou começar de novo, tá? Primeiro, por que eu usei 5/5? Ela usou 2/5 da mesada. 5/5 não é um inteiro, a gente fala que fração não é parte de um todo. Se a gente pega 5/5 de algo que foi dividido em 5 partes, a gente pega tudo, certo? Então, desses 5/5, a gente vai tirar 2/5, que é o que ela gasta com o provedor de filmes. Ó, temos uma subtração entre frações, o mesmo denominador com ela. Então, ó, 3/5. Tudo bem? Vocês aprenderam tanto no ano passado como em alguns momentos agora que quando a gente quer calcular partes de um todo, a gente multiplica esta parte que a gente quer saber pelo todo. Então, a metade de 3/5. E aqui, numerador com numerador, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, décimos. Isso, 10. Isso significa que a Marcela gasta 3/10 da sua mesada indo ao cinema. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro, que vocês tenham condições de corrigir. Não fizemos isso na live porque não estava rolando, estava travando. Então, a gente explica no vídeo, não tem problema nenhum. Tá aí mais uma questão que a interpretação vem logo de cara. Porque Matheus gosta de filmes e durante as férias de janeiro assistiu a muitos filmes. 1/3 dos filmes a que ele assistiu eram de aventura. Do restante, metade eram de ficção, ou meio, tá? Os filmes de ficção representam que fração dos filmes a que Matheus assistiu? Primeira coisa que a gente precisa fazer aí. O total de filmes que o Matheus assistiu seria de 3/3, tá ok? 1/3 dos filmes que ele assistiu eram de aventura. E do restante, metade era de ficção. Então, primeiro a gente precisa descobrir quanto sobrou depois dos filmes de aventura. Então, a gente pega deste 3/3. Por que 3/3, gente? Porque é um inteiro também, tá? Uma outra forma de representar um inteiro. E tirando este 1/3, o que sobra? 2/3, certo? E aí, o que ele disse no exercício pra gente? Que os filmes de ficção, ó, metade desses filmes restantes eram de ficção. Então, a gente vai calcular o quê? Meio de 2/3. O que dá o quê? 2 vezes 1? 2. 2 vezes 3, 6. Lembrando que sempre que for possível simplificar, simplifica. 2/6 a gente consegue simplificar para 1/3. Para quem não entendeu o que foi essa simplificação,
Digo a vocês, quando a gente simplifica uma fração, a gente na verdade está dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. No caso aí, o 2, a gente simplificou esta fração por 2, obtendo 1/3. 2 dividido por 2 deu 1, 6 dividido por 2 deu 3. Tá ok? Vamos ao item 2. Os filmes de aventura e ficção juntos representam que fração dos filmes a que Matheus assistiu? Ora, a gente já sabe que os filmes de aventura era de 1/3, certo? E os filmes de ficção, a gente também calculou que é 1/3. Se é juntos, ele quer saber 1/3 mais 1/3. Olha como tá fácil isso. Mesmo denominador a gente mantém. E se é soma 1 mais 1, 2. Os filmes de aventura e ficção juntos representam 2/3 dos filmes a que Matheus assistiu. Tá ok? E aí, no item 3, que fração representa os outros gêneros de filme a que Matheus assistiu? Gente, o total a gente sabe que é 2/3. O total é 3/3, certo? O total de filmes que ele assistiu, 3/3. A gente sabe que aventura e ficção juntos somam 2/3. Ora, se isso foi dividido em 3, só pode ser 1/3. Tá bom? Ou se você quiser fazer a conta que você é uma pessoa que gosta de ser ali, ó, tudo certinho, você pega este total de filmes e subtrai os 2/3 que você calculou no item anterior, o que também vai nos levar aos mesmos 1/3. Tá ok? Clareou um pouquinho isso agora? Ótimo, vamos em frente. Dos alunos de uma classe de 7º ano, 40% são meninas. Das meninas, 25% têm apenas 11 anos. Qual é o percentual de meninas da classe com essa idade? Pessoal, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o quê? A gente vai calcular 40% de 20%. Não, 40% de 20% não. A gente vai calcular o quê? 25% de 40%. Leandro, como dá para fazer isso? Do mesmo jeito. Não é tudo porcentagem aí? Ótimo. Então você vai calcular o quê? 25% de 40 é quanto? Você já sabe calcular 25% de 40, né? Não? Pensa no seguinte, ó. 25% de 40 é o que você quer calcular. 10% de 40 é 4. Se 10% é 4, 20% é 8, tudo bem? E os 5% que falta? Pega o 4, divide por 2, dá 2. Ó, 10%, 4. 20%, 8. 5%, por que 5%? Leandro, ó, vou escrever aqui para você o que eu fiz, tá? A gente tem 40, certo? Ó, 10% de 40, 4. 20% de 40, 8. E 5% de 40, 2, certo? O que ele quer saber não é 25%? Ó, aqui, ó. Ou seja, 25% de 40 é igual a 10. Fiz uma outra estratégia de cálculo aí para vocês. Mas o que ele quer saber é qual o percentual de meninas da classe. A gente está calculando 25% de 40%, então é 10%. Tudo bem? Gente, foi um outro exercício de cálculo mental que eu fiz aí. Se você quiser fazer isso por porcentagem, se você quiser calcular isso na raça, você vai fazer o quê? 25% vezes 40. Tá? Fique à vontade. 25 vezes 40 vai dar, ó, 25 vezes 4, 100. Então, 25 vezes 40 é 1.000. Dividido por 100, ó. Também dá 10. Só é um caminho mais longo. Tá bom? E já já a gente vai aprender uma outra forma de calcular isso. Vamos ao próximo exercício, que é onde entra a parte que eu falei do que vocês iam aprender hoje. Temos aí, exercício 4, a professora propôs uma multiplicação de frações, cujo resultado deveria ser escrito na forma irredutível. Veja como Rafael e Júlia fizeram. Dá uma olhada aí. Eles chegaram no mesmo resultado, mas por caminhos diferentes.
o que fez o Rafael? Ele fez a multiplicação inteira, ó, 3 vezes 10, 30, 5 vezes 9, 45. E depois o que ele fez com essa fração? Ele simplificou. Ele dividiu as duas por 15, que deu 2/3. Tudo bem? Mas o que a Júlia fez? Aliás, como a Júlia gosta de exercício complicado, de estratégias complicadas, né? Vocês já repararam que sempre é Júlia, a Paty, as pessoas que mais desenvolvem raciocínios complicados? Acho que sim, né? Então vamos lá. O que a Júlia fez aí? Ela simplificou antes de multiplicar. Ela simplificou como? A conta era 3/5 vezes 10/9, certo? Só que quando a gente vai simplificar antes de multiplicar, a gente só pode simplificar isso como o numerador de uma fração com o denominador da outra. Então vamos começar aqui. O 3 com 9, vocês sabem que dá para simplificar, né? O que a gente faz nesse caso? A gente vai dividir ambos por 3. 3 dividido por 3, aqui sobra 1. 9 dividido por 3, aqui sobra 3. Tudo bem? E aí está simplificada uma parte. E a outra parte? O 5 dá para simplificar com 10 também, não dá? Então a gente vai simplificar. O 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. E o que a gente faz com o que sobrou? Multiplica. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Deu para entender, gente? Para você que não entendeu absolutamente nada, eu vou começar de novo, tá? Mas tem a ver com a simplificação de frações. O que o Rafael fez? O Rafael fez a multiplicação normal, da forma como a gente está aprendendo agora, e depois simplificou no final. O 30 dividiu por 15 deu 2, 45 dividido por 15 deu 3. Lembrando que a simplificação sempre tem que ser com os mesmos valores, tá? Já a Júlia, ela fez... a Júlia fez o quê? Ela tem 3/5, ela pegou 3/5, a multiplicação era essa, 3/5 vezes 10/9. Como ela fez? Ela simplificou antes de multiplicar. Como? Volto a dizer, a simplificação entre duas frações na multiplicação, ela só pode acontecer quando você pega o numerador de uma fração e simplifica com o denominador da outra. Ou, de uma forma mais simples, a simplificação é em cruz. Como assim? O 3 ela vai simplificar com 9. Como? 3 dividido por 3, ou os dois por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Certo? 5 e 10. 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Depois que fez as simplificações possíveis, aí faz a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Tá vendo? Então, como você vai escrever a sua resposta aí? O Rafael simplificou antes de multiplicar. Simplificou depois de multiplicar. A Júlia simplificou antes da multiplicação. Ok? Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês. E exatamente para aplicar este conceito agora é que nós vamos fazer o quê? Calcule as multiplicações a seguir usando o procedimento adotado por Júlia. Lembrando que não são todas as frações que a gente vai conseguir simplificar. Então, no caso dessa aí, por exemplo, ó, na letra A, o 3 a gente não consegue simplificar com 8, então a gente não vai mexer nele. Já o 5 a gente consegue simplificar com 10, ambos por 5. Então, ó, 5 dividido por 5 vai dar 1, 10 dividido por 5 vai dar 2. E o que a gente faz? Multiplica o que sobrou. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 8, 16. Então, aqui dá 3/16. Tá ok? No item B, nós temos a mesma situação. Ó. O 4 dá para simplificar com 8, mas o 9 não dá com 7. Então, a gente simplifica onde der para simplificar. 4 e 8, a gente pode simplificar ambos por 4. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. 8 dividido por 4 vai dar 2. Leandro, vai ser sempre o mesmo valor? Não, nem sempre a gente vai conseguir aplicar o maior valor possível, tá? Então, 1 vezes 7, 7. 9 vezes 2, 18. Então, nós temos aí na segunda 7/18. Vou arrumar esse 7 que pode estar confuso para alguém. Você tem aí na letra B 7/18. Muito bom. E aí na letra C? O 2 com 10 a gente consegue simplificar, né?
2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. E o 3 com 6, a gente pode simplificar ambos por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, o que nos dá 2/5. Letra D. Pessoal, na letra D tem 3 frações, e daí? Não tem problema nenhum. A gente só não pode esquecer que a gente vai simplificar 2 a 2. Como assim? No caso aqui, ó, 1 com 9 não dá para simplificar, mas o 2 com 4 dá. Por quanto? Por 2. Então aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Tem mais alguma coisa aí que dá para simplificar? O 9 com o 3. Ó, o 9 com o 3, ambos por 3. Então aqui vai dar 1 e aqui, ó, 9 dividido por 3 vai dar 3. E o que a gente faz agora? Se não tem mais simplificações a fazer, multiplica. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 1. Dá 30. Então dá 1/30. Bom, agora é aquele momento que eu peço que vocês não xinguem, mas é provável que alguém vai ficar bravo comigo agora. Por que, Leandro, que alguém ficaria bravo com você? Vamos resolver essa letra E aí? Vamos fazer as simplificações que são possíveis de serem feitas. O que nós temos? 7 com 21 dá para simplificar. Ambos por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Certo? Deixa eu tirar esse 3 daqui que ele vai atrapalhar o de baixo. Se 21 dividido por 7 dá 3. Tudo bem? O 5 com 10 a gente já sabe que dá também. O 5 por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Tem mais coisa para simplificar aí? Dessas duas primeiras não. Vamos para a segunda. O 2 com 4 dá para simplificar, não dá? Dá por quanto? Dá por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 com 6 também, né? Ó, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. O que vai acontecer agora? Agora a gente não tem mais nada para simplificar, certo? O que a gente faz? Multiplica o que ficou. Ó, 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E aqui embaixo, 1 vezes 1 vezes 2. Também dá 2. E 2 sobre 2 é igual a quanto? É 1. Ixi, gente, olha só. Quer dizer que a gente fez essa conta toda para chegar em 1 no final? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Isso vocês vão ver acontecer muito na matemática ainda. Vocês fazerem contas imensas para dar 1 no final. Tá ok? Agora vamos lá, gente. Letra F. O 28 e o 21 dá para simplificar, não dá? Por quanto? Ambos por 7. Ó, 28 dividido por 7 vai dar 4. 21 dividido por 7 vai dar 3. E o 20 com o 35? Ambos são divisíveis por 5. Então, nós temos aqui, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 35 dividido por 5 dá 7. Olha só que coisa. Tem alguma coisa que dá para simplificar aí ainda? Tem, né? Ó, este 7 dá para simplificar com este 7. Aqui vai dar 1 e aqui também. Certo? Tem mais coisa que dá para simplificar aí ainda? Tem, né, gente? O quê? Este 4 com este 2. Ó, aqui vai dar 1. 4 dividido por 2 dá 2. Agora que não temos mais nada para simplificar, nós vamos fazer o quê? Multiplicar o que ficou. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Dividido por quanto? 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Isto vai ser igual a... Simplifica isso aqui, se possível, ambos por 2, vai dar 2/3. Deixo para vocês um desafio aí. Procurem fazer essa expressão simplificando dessa forma como nós fizemos e também de outra forma, fazendo a multiplicação toda para depois simplificar. Me falem qual deu mais trabalho, por favor. Pode comentar aqui no comentário, não tem problema não. Teste, assinale a alternativa falsa. Este eu vou deixar para vocês fazerem e gostaria de pedir a vocês que colocassem nos comentários a resposta desse teste para eu ver se preciso fazer alguma intervenção ou não. Item 2. Qual é o menor número positivo que devemos subtrair do número 26 ao quadrado, de modo que a diferença seja um número inteiro? Duas observações a fazer, porque este exercício eu também vou deixar para vocês fazerem. Duas observações importantes aí.
Qual é o menor número positivo que devemos subtrair do número 26 elevado ao quadrado, de modo que a diferença seja um número inteiro? Primeiro de tudo, o que significa se tem uma fração e a gente tem um número inteiro? Significa que o resultado vai ser um número, uma divisão exata. A fração é a divisão, significa que depois de terminada essa subtração, a divisão é exata. Tá? Outra dica, resolve aquele 26 elevado ao quadrado e depois testem, porque se todos os denominadores aí das alternativas são iguais a 7, então fica mais fácil você testar divisão. Como você está em casa, pode usar a calculadora neste momento, a divisão tem que ser exata, tá bom? Também coloque a resposta desse teste nos comentários. E na tarefa de casa, escreva as porcentagens a seguir na forma de fração irredutível. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, na letra A, você tem lá 45%. Como você escreve isso como mesmo? 45 sobre 100, certo? Simplificando isso, ambos por 5, né? 45 dividido por 5 dá 9. 100 dividido por 20, por 5 dá 20. Então dá 9 vinteavos, 45% na forma de fração irredutível. Tudo bem? A mesma coisa você vai fazer com todas as outras. E no item B, no item 2 da sessão em casa, calcule registrando o raciocínio utilizado, mesmo que utilize cálculo mental. Uma dica estratégica para vocês. Por exemplo, 15% de 240. O que a gente pode fazer? Calcula 10% de 240, né? 10% de 240 basta dividir por 10, dá 24. 15%, né, 5% a mais, se você calcular metade disso, 24, se você dividir por 2, você vai ter 12. Ou seja, 15% de 240 é a mesma coisa que você pegar os 10%, que é 24, e somar com 12. Por quê? 10% de 240 é igual a 24, certo? 5% de 240 é igual a 12. Por quê? Só você dividir por 2. Ou seja, soma isso tudo, você vai ter 15% de 240 igual a 36. Isso foi uma estratégia. Vocês têm várias, como por exemplo, na letra B, você tem 35% de 600. Calcula 1% de 600. Quanto dá? Pega os 600 e divide por 100. Vai dar 6. Aí você faz 6 vezes 35, que vai dar os 35% de 600. Tá bom? E aí, no item 3, nada mais é do que fazermos o que fizemos na primeira parte desta aula com a questão do todo referência. Em cada todo referência a seguir, indique a metade de 1/3. Primeiro de tudo, achando 1/3 aí, temos 6 quadrinhos, certo? Então, 1/3 seriam 2 deles aqui, ó. Por que isso seria 1/3? Se você fosse pegar o todo referência aqui, você está pintando quanto? 2/6, certo? 2 quadradinhos de um total de 6. Simplifica isso. Tem 1/3. Tudo bem? E a metade disso você vai pegar? Você vai indicar. Metade de 1/3 significa, você vai pintar isso como? 1/3 está isso aqui, ó. São 2 quadradinhos, certo? Pega um aqui, ó. A metade de 1/3 dá 1/6. Tudo bem? Indicando a metade dá 1/6. Depois você me conta se é isso mesmo ou não. Ok? Isso você vai fazer em todos os outros. Tá ok, pessoal? Este foi o nosso vídeo para esta aula. Bons estudos para vocês. Nos vemos na nossa live amanhã, onde vamos fazer a síntese do módulo. Ok?